coração sombrio da floresta, algo sempre esteve escondido, até agora. Recentemente, câmeras conseguiram registrar eventos misteriosos que deixam qualquer um de boca aberta. Das luzes enigmáticas entre as árvores aos gigantes do lago, de aparições fantasmagóricas a estranhas criaturas espreitando na trilha, momentos que sem registro seriam difíceis de acreditar. Guardas florestais capturaram imagens incríveis da natureza, se transformando diante de nossos olhos. O verde exuberante esconde segredos que nem imaginamos. E então, algo inesperado aconteceu. Pequenas criaturas surgiram entre as raízes das árvores. Seu tom esverdeado as camuflava, mas os olhos brancos brilhavam na escuridão. Pareciam cientes de que estavam sendo filmadas, fitando a câmera como se entendessem tudo. Um vislumbre da magia oculta da floresta, um mistério que talvez nunca possamos decifrar completamente. Mas os segredos não param por aí. O encontro com a criatura pálida. Em uma noite de 26 de outubro de 2023, um campista solitário na floresta filmou algo aterrador. A câmera capturou uma silhueta pálida e magra deslizando entre as árvores. À primeira vista, parecia uma pessoa, mas não exatamente. O corpo era longo demais, os braços se moviam de maneira estranha e a pele era assustadoramente branca. Seria um skinwalker, o temido ancinho, ou talvez algo ainda mais desconhecido. Uma coisa é certa, ninguém gostaria de encontrá-lo durante um acampamento noturno. E não foi só esse caminhante que teve uma experiência aterrorizante. Olhos brilhantes na noite. Um explorador solitário se aventurava pela floresta quando percebeu que não estava sozinho. Criaturas pálidas, magras e de olhos brilhantes começaram a cercá-lo, movendo-se rapidamente sobre 4 patas. Seus ombros largos e pernas desproporcionais os faziam parecer saídos de um pesadelo. A tensão aumentou quando uma dessas entidades saltou sobre ele. O vídeo foi interrompido abruptamente e desde então ninguém ouviu mais falar do caminhante. Teriam os skinwalkers o capturado? A criatura na árvore. Outro aventureiro gravava sua jornada na floresta, iluminando o caminho com uma tocha, quando um movimento chamou sua atenção. Ao virar a luz, seu coração disparou. Uma figura pálida e esquelética agarrava-se a uma árvore, observando-o com olhos brilhantes, mãos enormes, pernas longas e uma presença perturbadora. A gravação terminou ali mesmo. Teria o explorador escapado ou se tornou mais uma vítima das criaturas que rondam a floresta à noite? O Ser da Sombra. Em um prédio abandonado, um morador curioso decidiu investigar sons estranhos que vinham do local. Com sua lanterna e câmera em mãos, avançou pelos corredores empoeirados, até que algo congelou seu sangue. Nas sombras, uma figura cinza e monstruosa observava-o com olhos negros e vazios, seu rosto lembrando um crânio. Assim que a luz a atingiu, a criatura pareceu se irritar. O vídeo foi interrompido de forma abrupta, deixando uma única pergunta no ar. Será que o explorador conseguiu sair vivo? O espírito do rio. No Camboja, um grupo de caçadores de fantasmas decidiu investigar um rio famoso por seus relatos assombrosos. Durante a expedição, testemunharam algo que os deixou aterrorizados. Uma figura pálida, imóvel à beira da água. Seu corpo não parecia humano. Quando tentaram se aproximar, a entidade simplesmente mergulhou no rio e desapareceu. Segundo moradores locais, esse espírito pertence a alguém que morreu naquele lugar. Será apenas uma lenda ou há algo realmente assombrando aquelas águas? Bigfoot no Canadá. Um tranquilo passeio de barco em Ontário tomou um rumo inesperado quando uma criatura estranha surgiu entre as árvores. Uma figura alta e peluda tentou se esconder, mas foi flagrada pelas câmeras. Seria o lendário Pé Grande? Os tripulantes do barco tentaram se aproximar, mas a criatura desapareceu rapidamente. Relatos sobre seres como esse estão se tornando cada vez mais frequentes. Estaria a existência do Pé Grande finalmente prestes a ser provada?
Um alienígena abandonado. No Vietnã, 2 viajantes se depararam com algo que jamais esquecerão. No chão da floresta, uma criatura imóvel jazia entre as folhas. Sua pele era acinzentada. Os olhos grandes estavam fechados e uma de suas pernas parecia ausente. Quando se aproximaram para examinar melhor, um som assustador ecoou pela floresta. Assustados, fugiram o mais rápido que puderam. Teriam acabado de encontrar um ser de outro planeta. Alguns mistérios são melhores deixados sem resposta. Noite chuvosa na floresta. O encontro sombrio. Em meio à escuridão de uma floresta encharcada pela chuva, um turista perdido tentava encontrar o caminho de volta. A luz de sua lanterna tremulava entre as árvores, até que, de repente, iluminou algo que o fez congelar. Na penumbra, uma criatura enorme e acinzentada emergiu da escuridão. Seu crânio descomunal e olhos negros brilhavam com uma fúria silenciosa, como se tivesse sido despertada de um sono profundo. Por um momento, a criatura hesitou, afundando ligeiramente na lama, como se quisesse desaparecer, mas já era tarde. Havia sido vista. O brilho misterioso da montanha. No alto de uma montanha remota, um explorador se deparou com algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Diante dele, imóvel como uma estátua, uma figura brilhante flutuava no ar. O viajante incrédulo começou a filmar a cena surreal, mas de repente o vídeo foi cortado. O que aconteceu depois? A entidade desapareceu ou algo ainda mais estranho aconteceu? O mistério permanece e a montanha guarda seus segredos. Criatura no campo, a caçada noturna. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta quando ouviu ruídos estranhos vindos dos campos ao lado. Curiosos, apontaram suas lanternas para a escuridão e o que viram os deixou em pânico. Uma figura pálida e magra, careca e assustadoramente alta, corria em direção a eles com uma velocidade anormal. Sem hesitar, os amigos pisaram no acelerador e fugiram o mais rápido possível. Às vezes, quando a noite revela seus mistérios, o melhor a fazer é sair de lá. Horror na casa abandonada. Explorando uma antiga casa vazia na floresta, um homem registrava tudo em vídeo, fascinado pelo ambiente sombrio, mas em meio às sombras, algo chamou sua atenção. No topo de uma das janelas, uma criatura de chifres e olhos brilhantes o encarava fixamente. Um arrepio percorreu sua espinha no instante em que o ser desapareceu da vista. E o vídeo foi cortado. Sem pensar 2 vezes, ele saiu correndo. Algumas casas são melhor deixadas para trás, especialmente quando algo observa lá dentro. O saltador da floresta. Durante uma caminhada, um grupo de aventureiros avistou uma cena bizarra. Um pequeno ser peludo espreitava entre as folhas. Tinha pelo escuro, uma cauda longa e um olhar curioso. Os homens tentaram se aproximar, mas num piscar de olhos, a criatura saltou em direção a um deles, deixando todos em choque. Alguns disseram que parecia um tamanduá, outros juraram que tinha a aparência de um pequeno dinossauro. Seja lá o que fosse, ninguém saiu dali sem uma história para contar. A assombração nos campos. Certa noite, um fazendeiro caminhava por seus campos quando avistou algo incomum. No meio da plantação, uma silhueta branca se movia lentamente. Parecia um tigre, mas ao mesmo tempo não era. A criatura exalava um ar espectral e seus movimentos eram hipnotizantes. O fazendeiro ficou imóvel, incapaz de decidir se estava diante de um animal raro ou de um espírito perdido na noite. Criatura da meia-noite. Explorando a floresta durante a madrugada, um aventureiro ouviu ruídos inquietantes. Ele seguiu o som e, ao espiar atrás de algumas rochas, seu sangue gelou. Diante dele estava uma criatura enorme, com um crânio alongado e olhos negros profundos. Sim. A criatura emitia sons estranhos, como se procurasse por algo ou alguém. O explorador, percebendo que não deveria estar ali, se afastou silenciosamente antes que fosse tarde demais. Alguns mistérios da floresta não devem ser perturbados. O olho na caverna.
Enquanto caminhavam à noite, alguns homens ouviram barulhos vindos de uma caverna oculta sob as rochas. A curiosidade os levou a se aproximar, e quando iluminaram o local, um enorme olho roxo piscou de volta para eles. Pertencia a uma criatura cinza, oculta na escuridão da caverna. O choque foi imediato. Sem pensar duas vezes, os homens correram para longe, esperando nunca mais cruzar com aquilo novamente. A criatura sombria do acampamento. Durante um acampamento, um pai filmava seu filho brincando perto do carro quando algo bizarro chamou sua atenção. Atrás da criança, uma figura alta e escura se erguia silenciosamente. Vestia um manto preto e sua presença exalava algo inquietante. Quando a entidade ergueu a mão, o pai não esperou para descobrir suas intenções. Agarrou seu filho e correu. Às vezes, o que espreita na floresta não deve ser desafiado. O sorriso aterrorizante. Uma caminhada noturna se transformou em um pesadelo quando um explorador percebeu algo espreitando atrás de um arbusto. No meio da escuridão, uma criatura bizarra emergiu. Sua cabeça era roxa, seus olhos amarelos brilhavam intensamente. Mas o pior era seu sorriso, uma expressão sinistra e distorcida que parecia saída de um pesadelo. O viajante não pensou duas vezes, deu meia volta e correu sem olhar para trás. Ou apenas um vislumbre de algo que sempre esteve oculto entre nós. Mas não são apenas dragões que têm sido registrados. Em uma caminhada pelas montanhas, um homem teve um encontro assustador. Escondida entre as rochas, uma pequena figura humanoide se movia furtivamente, como se procurasse algo. Ele conseguiu observá-la mais de uma vez no mesmo local, o que levou muitos a acreditar que ele havia encontrado um goblin real. Essas criaturas, antes confinadas aos contos de fadas e mitos, podem estar mais próximas do que imaginamos, e os encontros sobrenaturais não param por aí. Em 2013, um grupo de amigos passeava por um quintal no Reino Unido quando percebeu algo estranho entre os galhos de uma árvore. No início pensaram ser apenas um inseto, mas ao olharem mais de perto viram uma figura pequena e humanoide com asas delicadas. Era uma fada? A criatura voou rapidamente antes que pudessem analisá-la melhor, deixando o grupo chocado e sem respostas. E para aqueles que ainda duvidam da existência de seres míticos, um vídeo surpreendente pode fazer você repensar suas crenças. Em uma gravação enigmática, um enorme dragão é visto pousado no topo de um prédio, emitindo um rugido estrondoso antes de desaparecer misteriosamente nas nuvens. Testemunhado por várias pessoas, esse evento causou espanto e levantou ainda mais perguntas. Os limites entre lenda e realidade parecem mais tênues do que nunca. Estaríamos testemunhando o retorno de criaturas há muito esquecidas? Ou há segredos que a humanidade ainda não está pronta para compreender? A maioria de nós aprecia a tranquilidade do céu aberto, mas essa sensação de paz pode ser rapidamente quebrada por algo inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que tentava capturar a foto perfeita de um relâmpago. Enquanto ajustava sua câmera, percebeu algo estranho escondido entre as nuvens. No instante em que um novo raio cortou o céu, uma silhueta impressionante surgiu, a forma imponente de um dragão oculto atrás das nuvens. O vislumbre foi breve, quase irreal, mas o suficiente para deixar uma marca profunda de mistério. E esse não foi o único registro intrigante. Uma câmera de trilha registrou algo verdadeiramente surpreendente. Uma criatura radiante, com asas majestosas, pousada no topo de um poste elétrico. O ser parecia saído diretamente de um conto de fantasia.
dia, após permanecer imóvel por alguns instantes, alçou voo e desapareceu no céu. Quando o vídeo foi postado nas redes sociais, gerou um enorme alvoroço. Muitos acreditavam que a criatura era a lendária Fênix, um pássaro mítico associado à ressurreição e ao renascimento. No entanto, após esse único avistamento, nunca mais foi vista, deixando um enigma no ar. De onde veio e para onde foi? O mistério das criaturas desconhecidas continua. Recentemente, um vídeo ao vivo no TikTok viralizou, acumulando milhões de visualizações em questão de horas. A razão... Durante a transmissão, uma pequena figura humanoide foi flagrada espiando de dentro de uma árvore. Seus olhos fixos na câmera antes de desaparecer dentro do tronco oco deixaram os espectadores fascinados. A forma como se movia sugeria que a árvore era seu lar. Muitos acreditaram se tratar de uma fada sem asas, enquanto outros especulavam se poderia ser um ser ainda mais enigmático, como uma criatura alienígena. E os encontros surreais não param por aí. No meio da floresta, um homem teve um vislumbre impressionante. Diante dele, uma criatura brilhante e elegante, semelhante a uma raposa, movia-se com agilidade. Mas havia algo ainda mais intrigante. A criatura possuía 9 caudas, que se expandiam de maneira quase sobrenatural. O registro logo se espalhou pela internet, levando muitos a acreditar que aquele ser misterioso era a lendária raposa de 9 caudas, uma figura mítica presente em diversas culturas antigas. Seu brilho fantasmagórico e seus movimentos graciosos deixaram os espectadores maravilhados e questionando se essa criatura fantástica poderia realmente existir. Mas talvez uma das descobertas mais arrepiantes tenha ocorrido em uma caverna no México. 2 jovens aventureiros decidiram explorar o local, mas jamais poderiam imaginar o que encontrariam. Enquanto caminhavam mais fundo na caverna, depararam-se com algo inimaginável, uma criatura reptiliana, sem asas ou membros rastejando no chão. Owen. O ser se movia de forma estranha, evocando as descrições antigas de vermes das cavernas presentes no folclore. O vídeo do encontro gerou debates acalorados. Alguns estavam convencidos de que se tratava de uma nova espécie, enquanto outros alegavam que poderia ser apenas um efeito de computação gráfica. Mas a grande pergunta permanece: era um dragão subterrâneo ou algo ainda mais desconhecido? E se os dinossauros não fossem apenas criaturas do passado? Um clipe perturbador sugere que esses gigantes podem não ter desaparecido completamente. Enquanto caminhava pelas montanhas, um homem ouviu sons estranhos ecoando entre as rochas. Ao investigar, testemunhou uma cena inacreditável. Um enorme dinossauro, um Baryonyx, caminhava lentamente antes de desaparecer na vegetação. Para quem não está familiarizado, o asterisco Baryonyx era um dinossauro carnívoro do período Cretáceo, conhecido por seu focinho longo e suas garras afiadas. Seria possível que uma dessas criaturas tenha de alguma forma sobrevivido ao tempo? E para quem ainda duvida da existência de criaturas pré-históricas no mundo moderno, um vídeo recente capturou o que parece ser um pterossauro sobrevoando Boise, Idaho. A filmagem mostra uma enorme silhueta alada planando pelos céus, lembrando os répteis voadores da era dos dinossauros. Esse registro gerou intenso debate. Alguns acreditam que é apenas um efeito especial bem feito, enquanto outros se perguntam se pode ser uma evidência real de que essas criaturas lendárias ainda vivem nas sombras do nosso mundo. O que esses avistamentos significam? Estaríamos diante do retorno de criaturas míticas e pré-históricas? Ou há algo muito maior, algo que desafia tudo o que conhecemos sobre a realidade? E aí, o que você acha? Será que essas criaturas são reais ou apenas ilusões capturadas pelas lentes? A verdade pode estar mais próxima ou mais oculta do que imaginamos. Se você curtiu esse mistério, já deixa o like e se inscreve no canal para mais revelações intrigantes. Não esqueça de conferir nossos outros vídeos, porque o desconhecido está sempre à espreita. E lembre-se, nem tudo o que vemos pode ser explicado, e nem tudo o que não vemos deixa de existir. Até o próximo enigma!